Esse é o canal Enigmas Sem Fim e sejam bem-vindos a uma viagem pelo tempo em busca de mistérios e revelações sobre um dos maiores naufrágios da história, o Titanic. Prepare-se para descobrir fatos interessantes e explorar a teoria conspiratória que envolve esse hollywoodiano navio. 1. Todas as vítimas poderiam ter sido salvas. Na fatídica noite em que o Titanic encontrou seu destino sombrio, um raio de esperança surgiu no horizonte gelado. O navio a vapor Carpathia, alertado sobre a tragédia, correu em direção ao local do acidente com a velocidade máxima que suas turbinas permitiam. Todos os esforços da tripulação foram ao extremo para chegar o mais rápido possível e salvar o máximo de vidas. Porém, mesmo a todo vapor, agonizantes 1h30 se passaram até que o Carpathia pudesse alcançar o local do desastre. No entanto, o que poderia ter sido um resgate épico e um momento de heroísmo, acabou sendo um momento de reflexão e dor. O Carpathia ainda conseguiu salvar 710 pessoas, mas a história poderia ter sido muito diferente. É difícil de acreditar, mas a verdade é que, bem antes de a salvação chegar, uma chance de sobrevivência foi desperdiçada. Você já imaginou que o próprio Titanic tentou desesperadamente atrair a atenção de outro navio? Enquanto afundava, os oficiais do Titanic acenderam as luzes de sinalização em direção a uma embarcação que se encontrava a pouca distância. E acredite ou não, essa embarcação era outro navio de passageiros, o SS California. Ou seja, teriam botes salva-vidas suficientes para todos. Por volta da 00h35, o capitão do Titanic, na esperança de receber ajuda, enviou pedido de socorro por meio de sinalizadores de chamas brancas. No entanto, sua esperança se transformou em frustração e desespero, pois o California não respondeu ao chamado de auxílio. Os marinheiros a bordo do California avistaram os sinais, mas não compreenderam sua urgência. Lutaram para entender o que estavam presenciando e, desafortunadamente, não tomaram ações imediatas. O capitão do California, Stanley Lord, foi contra todos os protocolos de navegação e não ligou muito para o acontecido, e o único operador de rádio a bordo, que poderia ter captado o sinal de socorro, estava dormindo naquele momento. A tripulação se convenceu que era apenas mais um navio preso no gelo. E assim, em uma noite repleta de tragédias, o navio de passageiros que poderia ter feito a diferença simplesmente continuou navegando como se nada estivesse acontecendo, alheio à tragédia que se desenrolava nas águas gélidas ali perto. Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que o California poderia ter salvado muitas vidas naquela noite. Talvez todas as aproximadamente 1.500 vítimas teriam sobrevivido se as devidas ações tivessem sido tomadas. Enquanto o Titanic lutava contra as forças cruéis da natureza, havia esperança a poucas milhas de distância. E uma oportunidade única de escrever um capítulo diferente para essa história sombria foi perdida naquela noite trágica. 2. Haviam poucos botes salva-vidas. O majestoso colosso de ferro e luxo, Titanic era conhecido por suas dimensões imponentes, deixavam todos boquiabertos, e seu objetivo era proporcionar uma viagem memorável e segura para seus passageiros. Os engenheiros e projetistas orgulhosamente criaram uma embarcação capaz de acomodar milhares de pessoas, exatos 3.547 pessoas, um feito impressionante para a época. Quando chegou o dia da tão aguardada viagem inaugural, apenas 2.224 passageiros estavam devidamente registrados. Porém, os bastidores do Titanic guardavam um segredo preocupante. Muitos outros embarcaram clandestinamente, sem deixar rastro nos registros oficiais. Em meio a todo o esplendor, a segurança estava prestes a ser negligenciada. Os cálculos dos engenheiros indicavam que 60 botes salva-vidas seriam necessários para garantir a sobrevivência de todos a bordo, passageiros e tripulantes. Mas, em uma decisão questionável, os proprietários optaram por apenas 20 botes. Afinal, eles acreditavam que isso proporcionaria um convés mais espaçoso e uma vista desobstruída, priorizando a estética e o conforto para os passageiros. Contudo, poucos se deram conta do risco iminente que essa escolha representava. Com cada bote comportando em média 60 pessoas, a capacidade máxima de resgate ficava em modestas 1.220 vidas, um número muito aquém dos passageiros a bordo. Uma tragédia potencial já estava sendo forjada, e a segurança estava sendo suprimida pelo ego e narcisismo dos proprietários.
Chegada a fatídica noite, os passageiros celebravam, confiantes nas palavras de que o Titanic era inafundável. Porém, o destino traria uma dura lição. Quando o iceberg rasgou as entranhas do gigante de aço, a realidade veio à tona, e o desastre se tornou iminente. A falta de bote salva-vidas se mostrou fatal. O Titanic afundava rapidamente, e a capacidade de resgate era limitada. Milhares de vidas estavam em risco, e a estética não poderia mais salvar ninguém. As escolhas imprudentes cobraram um preço caro demais e se tornaram um pesadelo. O Titanic não era inafundável, e sua tragédia ressoou para sempre na história. Uma lição que ecoa até os dias atuais, lembrando-nos da importância de priorizar a segurança acima de tudo. 3. Um incêndio comprometeu a estrutura. Uma possibilidade surpreendente que intriga os pesquisadores. Sugeria que um fogo silencioso, não detectado e fora de controle, poderia ter antecedido a fatídica viagem inaugural e a trágica colisão com o iceberg. Essa teoria, antes relegada às sombras, agora emergia com força total, respaldada por pesquisas e investigações recentes. Nos porões do grandioso navio, um incêndio teria se acendido em meio aos depósitos de carvão ou nos compartimentos de aquecimento. Era compreensível, afinal, o carvão era a força propulsora do Titanic e da maioria dos navios daquela época, e incêndios em navios assim eram mais frequentes do que se imaginava. Mas o que faz essa teoria ser ainda mais impressionante era o fato de que o fogo pode ter começado semanas antes do lançamento da viagem inaugural. O que poderia ter sido apenas um incêndio comum, tomou um rumo desastroso. O fogo que ardia nas sombras foi negligenciado, e com o passar dos dias, as altas temperaturas começaram a desgastar e enfraquecer as placas de aço que constituíam o casco do gigante de metal. E aí estava o grande problema: a tripulação e engenheiros não faziam ideia da gravidade da situação. O incêndio ocorria em espaços confinados e de difícil acesso, tornando o combate uma tarefa extremamente complicada. Sem saber, eles enfrentavam um inimigo silencioso que poderia estar minando a força da embarcação, bem antes de ela zarpar para sua lendária jornada. As evidências dessa teoria arrepiante vieram à tona com o passar dos anos. Fotografias subaquáticas do naufrágio revelaram grandes danos no casco do Titanic, justo na região próxima à proa, o local exato onde o colosso de aço colidiu com o iceberg. A conexão era impressionante, levando à especulação de que o fogo pode ter comprometido a integridade do casco, tornando-o mais vulnerável à colisão. Mais peças desse quebra-cabeça macabro vieram à luz. Relatos de tripulantes como John DeLay, que lutaram incansavelmente por 5 dias para apagar um incêndio na caldeira 06 ecoaram nos corredores do tempo. E não parava por aí. Relatórios do inquérito sobre o naufrágio mencionaram a presença de carvão queimado em destroços recuperados do navio. As imagens também não mentiam, mostrando restos de fuligem e sinais de danos no casco próximo ao local da colisão. No entanto, como em toda boa trama, nem todos estavam convencidos. A teoria do incêndio ainda enfrentava o ceticismo de especialistas que argumentavam que a colisão com o iceberg fora a causa primária do naufrágio. A verdade estava envolta em uma densa névoa de mistério, e as opiniões divergentes. 4. Falta de instruções e simulação de segurança. Uma prática que poderia ter mudado o destino trágico do Titanic se esvaiu na sombra do descuido. A simulação de evacuação, uma ferramenta essencial para preparar a tripulação e os próprios passageiros, foi negligenciada, e a falta dessa experiência crucial selou o destino de muitas almas naquela fatídica noite. A bordo do majestoso navio, a tripulação poderia aprimorar suas habilidades através de ensaios semanais de evacuação. Guiando os botes salva-vidas para o mar com precisão e destreza, eles estariam prontos para enfrentar qualquer emergência. E os passageiros, também, receberiam esta valiosa preparação, aprendendo a abandonar a embarcação de forma organizada, sem pânico. A data de partida do Titanic estava marcada para o dia 10 de abril, e era esperado que as simulações fossem conduzidas no dia 14 de abril. No entanto, o destino havia reservado outro caminho. Por razões misteriosas, os ensaios foram cancelados, e ninguém jamais soube ao certo os motivos que levaram o capitão Edward Smith a tomar tal decisão. Talvez o capitão, confiante demais nas habilidades da tripulação e na solidez do majestoso navio, tenha subestimado a importância dessas simulações.
Quem sabe, ele pode ter pensado que faltavam apenas 3 dias para o final da viagem e que a necessidade de treinamento era desnecessária. Ou ainda não quis atrapalhar a experiência dos passageiros, já que tinham muitos ali com grande poder aquisitivo. Contudo, essa decisão precipitada e fatal selou o destino de todos a bordo. Os passageiros e a tripulação, desprovidos da instrução e da prática tão vital, enfrentaram um cenário desolador na noite do naufrágio. Os botes salva-vidas, projetados para acomodar 60 pessoas, partiram em alguns casos com apenas metade de sua capacidade, um triste reflexo da falta de preparação para a emergência. E assim, enquanto a música ecoava no ar, a tragédia se desenrolava. A vida e a morte dançavam uma dança macabra em meio ao caos crescente. O Titanic, orgulho da engenharia humana, se rendia às águas gélidas, e os corações de milhares de pessoas se partiam na escuridão. Hoje, o que nos resta é um lembrete eterno da importância da preparação e do treinamento adequado para enfrentar os desafios que a vida pode nos impor. 5. A energia durou até o último instante. Entre as vítimas silenciosas daquela catástrofe estava um grupo de heróis pouco conhecido, cujo sacrifício e dedicação foram muitas vezes esquecidos nos anais da história. Eles eram os engenheiros, homens corajosos que permaneceram fiéis ao dever até o último suspiro, enquanto o navio se afundava implacavelmente nas profundezas do oceano. Nenhum único engenheiro sobreviveu àquela noite, e isso não se deu por falta de coragem ou determinação, mas sim por uma cruel injustiça do tempo. Eles eram 25 no total. Enquanto o pânico e o medo dominavam o convés, esses bravos homens permaneceram firmes nos andares mais baixos do navio, nas ardentes e claustrofóbicas salas das caldeiras. A eletricidade era crucial para que os operadores de rádio transmitissem os pedidos de socorro e talvez evitar que vidas fossem ceifadas. Era vital também para o funcionamento das bombas de água, precisava ser mantida a todo custo. Enquanto o navio começava a inclinar-se e a água avançava implacavelmente, eles lutaram com todas as suas forças. Esses técnicos corajosos se recusaram a simplesmente desistir, sem compreender que estavam apenas adiando o inevitável. A energia veio a acabar apenas alguns minutos do fim do naufrágio. Apesar do heroísmo, a tragédia foi implacável, e a catástrofe se abateu sobre o majestoso Titanic. A coragem desses homens não foi suficiente para deter o destino. Eles encontraram sua eterna morada nas profundezas do oceano, mas suas ações permaneceram como um exemplo de bravura e dedicação a uma causa maior. Curiosamente, muitos desses engenheiros vieram da cidade de Southampton, na costa sul da Grã-Bretanha. Embora suas histórias individuais possam ter sido esquecidas, naquela cidade eles ganharam um monumento em sua honra. Uma estátua imponente, erguida em agradecimento por seu sacrifício e em memória de seu heroísmo silencioso. Esse fato é um lembrete de que os verdadeiros heróis nem sempre têm seus nomes gravados em letras douradas, mas estão entrelaçados na história com uma bravura silenciosa. Então, que suas memórias ecoem através do tempo. 6. Eles trocaram os navios. O Titanic tornou-se sinônimo de tragédia e mistério. No entanto, além das histórias conhecidas, há um enigma intrigante que ecoa através dos corredores do tempo e das redes sociais, a teoria de que o Titanic, de fato, nunca afundou, mas sim seu irmão gêmeo, o Olympic. Envolta em mistério, essa teoria cativante desafia as narrativas convencionais do famoso naufrágio. Disse que a troca entre o Titanic e o Olympic foi meticulosamente arquitetada por interesses obscuros e ganância desmedida. Mas como poderia ser possível uma conspiração dessa magnitude? A história começa nos bastidores da indústria naval, onde o Olympic, o mais velho dos dois irmãos gêmeos, sofreu sérios danos após colidir com o navio de guerra britânico HMS Hawke em 1911. Os prejuízos financeiros foram avassaladores, e os donos da White Star Line, companhia proprietária dos navios, se viram em uma encruzilhada. A teoria sugere que, para evitar desastrosas ações judiciais e encobrir o fracasso do Olympic, os proprietários conceberam um plano audacioso, uma troca de identidades. A ideia era fazer com que o Olympic assumisse a identidade do Titanic, que seria propositadamente danificado para simular um naufrágio trágico e colher os benefícios do seguro milionário. Curiosamente, os especialistas apontam algumas diferenças sutis entre as fotografias do Titanic e do Olympic antes do suposto naufrágio.
Desde o número de janelas em certas áreas até pequenos detalhes da decoração interna, algumas evidências fotográficas sugerem a possibilidade de uma troca sorrateira. Claro, essa teoria enigmática ainda é objeto de debate acalorado entre historiadores e especialistas marítimos. Alguns acreditam piamente nessa possibilidade, enquanto outros a descartam como uma mera lenda urbana. Afinal, sem evidências concretas, é difícil determinar a verdade por trás do mistério do Titanic e do Olympic. Independentemente da verdade, a história do Titanic continua a exercer um fascínio poderoso sobre a imaginação das pessoas em todo o mundo. O navio imponente, seja ele o Titanic ou o Olympic, personifica a grandiosidade e a tragédia da condição humana. Assim, enquanto as águas escuras do oceano engolem os segredos desses gigantes de aço, a incerteza continua a impulsionar o fascínio por essa tragédia e seu enigma indecifrável. A história marítima, como as profundezas do oceano, reserva seus mistérios mais profundos e sombrios, lembrando-nos de que, por trás das histórias conhecidas, há sempre segredos a serem descobertos. Esperamos que tenha gostado dessa jornada pelos mistérios do Titanic. Deixe seus comentários abaixo e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!